Amém, irmãos? Amém. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé para fazer menção da palavra do Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade. E o desejo do meu coração é que o Senhor possa falar ao coração de cada um que está aqui nessa noite. Que nós possamos sair daqui cheios e transformados pela palavra dele. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer nessa noite se encontra em Salmos 73. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Deus querido, por ter conduzido esse culto tão bem até aqui. Nós agora estamos aqui, Senhor, sedentos para ouvir a Tua palavra. Fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. A leitura vai ser um pouquinho extensa, porque eu vou ler o Salmo inteiro. Salmo 73. Vamos lá. O título da minha diz assim: a prosperidade dos ímpios. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos loucos quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos com outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhe espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu o pusestes em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição. Como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentastes pela mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Amém. Podem tomar vossos assentos. Bom, aqui em Salmos de número 73,
Há algumas divergências quanto à autoria desse salmo, mas a maioria dos estudiosos acreditam que esse salmo de número 73 é de autoria de Asaf. E quem era Asaf? Nós vamos estudar um pouquinho sobre ele nessa noite. Asaf, ele era da tribo de Levi. Ele não era qualquer um. Asaf, ele era líder de louvor. A palavra do Senhor fala que Asaf, ele era um grande instrumentista. Ele era músico e ele esteve presente nos tempos de Davi e também nos tempos de Salomão. Ele estava presente na celebração quando Davi trouxe de volta a Arca da Aliança para Jerusalém, e da mesma forma ele também esteve presente na inauguração do Templo de Salomão. Então ele era reconhecido por ser uma pessoa talentosa nesse meio musical. E aqui no Salmo de número 73, Asaf, ele vem compartilhar com cada um de nós um momento de fraqueza que ele teve. Embora ele fosse um homem muito talentoso, um homem reconhecido pelo seu talento musical, esteve presente em momentos muito importantes da história bíblica, só que como cada um de nós, ele também teve esse momento de fraqueza. Quando ele compôs esse salmo de número 73, ele estava contando que ele já teve também inveja dos ímpios. É isso que esse salmo quer retratar para cada um de nós nessa noite. Asaf teve inveja do ímpio. E aqui ele começa falando que Deus é verdadeiramente bom. E ele começa escrevendo esse salmo muito feliz, porque ele já teve os seus olhos tapados pela ignorância, porém quando ele compôs esse salmo é quando ele já tinha encontrado a luz da verdade. E ele começa explicando que os ímpios, eles prosperam. Na ótica humana, nós podemos observar o ímpio e muitas das vezes nós observamos o ímpio prosperar de forma muito abundante. O ímpio faz planos, se casa, se dá em casamento, planeja uma vida conjugal feliz, filhos exemplares. Ele percorre atrás dos seus sonhos, atrás do emprego dos sonhos, atrás do sucesso, atrás da fama. Só que falta algo. Embora o ímpio tenha essa jornada incessante de buscar constantemente o sucesso e a vitória neste mundo, tem uma coisa que nós temos que eles não têm, que é a presença de Deus. E Asaf continuou dizendo: mas Senhor, o ímpio prospera. O ímpio, ele é muito rápido em praticar a maldade. Ele rapidamente cresce aonde ele coloca os pés. Ele cresce, ele toma como se fosse dele aquilo que não é dele. Ou seja, ele até consegue tomar, mas toma com injustiça. O ímpio, ele derrama o sangue inocente. Ele pode até mesmo conseguir alcançar lugares altos que ele deseja, mas às custas da felicidade alheia. E mesmo isso sendo muito ruim, sendo mal aos olhos de Deus, Asaf teve inveja, porque ele pensou: mas eu sirvo ao Senhor dos Exércitos, eu sirvo a Ele, eu tenho muito talento, eu sou reconhecido. Tanto que ele esteve na celebração de Davi, quando Davi trouxe de volta a Arca da Aliança, e esteve também na comemoração da inauguração do Templo de Salomão. Mas mesmo tendo todos esses privilégios, isso não o impediu de olhar para o ímpio. Ele olhou para fora do arraial e pensou: mas Deus, por que eles prosperam mais do que eu? Parece que o cristão, ele se esforça tanto
para conseguir chegar em um determinado local, e o ímpio não. O ímpio, sem muito esforço, consegue alcançar lugares, na ótica humana, até mais altos. E não é só Asaf que comete esse erro. Todos nós, em algum momento da nossa jornada, podemos fazer essa indagação ao Senhor. Mas, Senhor, por quê? Senhor, eu tinha tantos sonhos, mas parece que para eu conseguir concretizar esses sonhos sempre é mais difícil. Por que que as pessoas ao redor parecem que conseguem com a facilidade tamanha, e eu estou aqui te servindo? Eu canto, eu toco, eu prego, mas mesmo assim parece que o tempo está nublado. E Asaf, ele foi escrevendo, ele foi compondo nesse salmo tudo aquilo que ele pensava antes de realmente ter um grande encontro com Deus. Porque embora ele já fosse conhecido, ele ainda viria a experimentar uma experiência individual diferenciada lá na frente. E aqui, no versículo 3, diz que ele tinha inveja do ímpio, e o ímpio fazia maldades e nada acontecia. Parece que a justiça de Deus nunca chegava sobre eles, e ele realmente questionou: mas por que, Deus? Eles são muito rápidos em fazer maldade, mas parece que a justiça nunca vem sobre eles. Por quê? Por quê? Eles falam com arrogância, falam com prepotência, e parece que o ímpio está rindo mais do que eu. E estudando essa palavra, o Senhor trouxe uma grande reflexão ao meu coração. Nós não somos tão diferentes assim de Asaf. Quantas das vezes nós podemos observar o ímpio sorrindo mais que a gente, Naila? A gente olha para a boca do ímpio e o ímpio está alegre, está sorrindo. E nós que somos os crentes, os salvos, estamos cabisbaixos, sendo oprimidos por qualquer tipo de adversidade. E o Senhor, ele tem me confrontado nessa área. O Senhor, ele tem falado ao meu coração: Mateus, por que te abates? Por que você insiste em abaixar a sua cabeça? Se quem te chamou fui eu. Será que não sabe que sou eu, o Senhor teu Deus, que estou na frente, que estou na direção? A ordem que eu te dou é que marche tão somente. Por quê? Porque o ímpio tem rido mais do que os cristãos. Eles zombam, eles escarnecem, mas uma coisa é certa: o riso do ímpio não durará para sempre. Porque a palavra do Senhor fala no primeiro salmo que o ímpio, o perverso, ele não poderá subsistir na congregação dos santos. Então Deus, ele chama a cada um de nós para viver uma história diferenciada. É claro que Deus, ele é longânimo. Até mesmo para o ímpio ele concede chance, porque todos nós aqui éramos ímpios, todos nós fomos ímpios um dia, e ele concedeu chance. Só que vai chegar uma hora que essa oportunidade vai acabar. Então você que já experimentou e já tomou posse dessa oportunidade, já está dentro do arraial, faça uma reflexão: o que tem abatido a sua alma? Por que você tem se calado, onde você deveria ser igreja e abrir a sua boca para proclamar as boas novas? O riso do ímpio não dura para sempre, mas o nosso vai durar. Deus tem falado muito ao meu coração, e tem até um ditado popular que fala lá fora, né? Ri por último, ri melhor que ri por último, né? Mas conosco não é assim não, igreja.
Eu tenho certeza que se nós depositarmos as nossas confianças inteiramente no Senhor, nós vamos rir antes, durante e depois. Vamos tomar posse dessa alegria, e não é uma alegria qualquer. Eu não estou aqui somente trazendo uma mensagem motivacional, não é isso, longe disso. Eu quero trazer aqui, na verdade, uma mensagem que possa trazer confiança e ousadia ao coração de pessoas que já têm se calado diante da adversidade. É isso que eu quero trazer da parte do Senhor para os nossos corações nessa noite. Preste atenção. Você não serve a qualquer um. Você serve ao Deus de Israel. E a alegria que Ele quer trazer para os nossos corações não é uma alegria momentânea, é a alegria da salvação. E quando o crente perde a alegria da salvação no seu coração, esse é o prenúncio da queda. Quando o crente perde a alegria da salvação, ele pode ter certeza que ele vai cair. Ele vai cair. Por quê? O coração do homem, ele precisa de combustível. Ele precisa de impulso. E o nosso coração, ele vai buscar combustível. Só que quando a adversidade ela toma o controle da situação e nós perdemos a alegria da salvação, nós deixamos de buscar o combustível na presença de Deus e passamos a buscar combustível nos prazeres carnais. Isso é um fato. Se você não tem mais a alegria da salvação, você vai buscar lá fora. Não vai encontrar, mas erroneamente você vai tentar, e lá você vai cair, vai fracassar. É isso que o inimigo quer. O inimigo, ele quer o tempo todo nos mostrar que aquilo que nós temos aqui dentro é pouco. Ele quer mostrar para cada um de nós que nós temos que conquistar coisas maiores, só que são coisas supérfluas, coisas superficiais que não agregam em nada. Se você se diz uma pessoa feliz, mas para alcançar essa felicidade você teve que deixar a presença do Senhor, eu posso te dizer essa noite, você está no caminho do engano. Não existe felicidade fora da presença dele. E eu vejo esse mal crescendo até mesmo dentro da igreja. Pessoas que deixaram a presença do Senhor e foram conquistar o mundo lá fora. E quando elas começam a progredir lá fora, elas dizem: nossa, como eu estou feliz. Enganada. Como eu estou feliz. E o que mais me deixa indignado é que ainda tem crente que vai lá na foto da pessoa e comenta: arrasou. Que bom que você está feliz. Se você é crente de verdade, você não vai comentar uma coisa dessa. Se você está vendo que a pessoa teve que deixar a presença de Deus para ir viver algo lá fora, como que você pode ainda comentar na foto dela falando que ela está feliz? Se você faz algo como isso, você está sendo conivente. A pessoa sai de dentro da casa do Senhor e foi lá fora viver um amor, uma paixão totalmente contrária daquela que o Senhor preparou para ela. Vamos dar um exemplo. A pessoa sai daqui e vai lá para fora para poder viver um amor caído, para viver uma fornicação. E você que é crente ainda vai lá e fala: ah, meu casal. Ah, que bom que você está feliz. É mentira. Não faça isso, porque ela não está feliz. Ela jamais vai ser feliz. Isso não é praga, gente. Se ela teve que deixar a presença do Senhor para estar lá fora, para viver algo que ela não podia viver aqui dentro, então ela está em pecado. Felicidade nisso não há. Não tem nada de felicidade nisso. Você tem que orar por essa pessoa. O que tem acontecido é que muitas pessoas têm tido a mente fraca
e elas têm distorcido o significado da palavra de Deus. Elas usam de forma equivocada o não julgueis. Não podemos fazer acepção de pessoas. É fato que nós não podemos fazer acepção de pessoas e nem julgar ninguém. Isso é verdade. Mas agora você aplaudir a vida que o seu irmão está vivendo lá fora, isso daí é ser conivente. A sua obrigação é trazê-lo para a casa do Senhor de volta. E ao invés de fazer isso, você tem batido palma, aplaudido. Eu tenho algo para dizer para cada um de nós nessa noite. Quem aplaude o seu pecado não é seu amigo. Nós podemos também observar lá na história de Samuel. Era um homem de Deus, só que os filhos dele já não eram assim tão próximos de Deus. Então, obviamente, por ser pai, era o desejo do coração dele que os filhos dessem continuidade ao chamado dele. Só que o povo disse, de forma muito dura para ele: mas os seus filhos já não estão assim com Deus, eles não podem. Dói para alguém ouvir isso? Dói. Só que nós não podemos ser levados pelas amizades, porque quando você pede conselho para alguém que é seu amigo, não é porque ele é seu amigo que ele vai ter sabedoria para te instruir. Muitas pessoas, elas têm buscado conselhos, buscado instrução em pessoas que não têm bagagem espiritual para instruir. Às vezes, quando acontece algo de errado na nossa vida, a gente sai correndo: vou chamar meu amigo. Pode até mesmo ser uma pessoa de dentro da igreja, mas às vezes não tem bagagem espiritual para te instruir. Aí, quando você ouve um conselho verdadeiro, o conselho de uma pessoa que tem bagagem, o conselho de um pastor, o conselho de uma liderança, você sai bravo. Sai bravo, sai com raiva, falando que não gosta mais desse ministério. Mas o verdadeiro conselho é aquele que confronta. O verdadeiro conselho é aquele que vai te colocar de volta no caminho. Então, quantas pessoas eu vejo caindo porque estão rodeadas de pessoas fracas espirituais e elas estabelecem alianças com esse tipo de pessoa. Quando você vai iniciar um propósito com o Senhor, você não pode colocar qualquer pessoa nesse propósito junto com você. Isso não é fazer acepção, mas isso significa que tem pessoas que não estão ainda na mesma sintonia espiritual que você. Se você cola demais nessa pessoa e no seu momento de fraqueza você acha que essa pessoa ela vai ter condições de te reerguer, de te ajudar, não vai cair os dois. Ao invés de ser um caído, vai ser dois caídos. Então tenha em mente, você tem que ter como conselheiro uma pessoa que tenha mais bagagem espiritual que você. E o que eu vejo são muitas pessoas negligenciando esse fato. Pessoas que elas não querem mais ser instruídas. Aí ela vai enfraquecendo dia após dia, e vem o momento da queda. Aí no momento da queda, você acha que aquelas pessoas que estão ao seu lado, que você chama de amigo, você acha que elas vão te ajudar? Elas vão te aplaudir a sua queda, dizendo para você: está tudo bem, está tudo bem, que bom que você está feliz. Mas o que faz o mundo feliz não é aquilo que agrada o coração de Deus. E vai chegar um momento em que essa pessoa ela vai começar também a invejar o ímpio. Ela vai olhar para a vida lá fora e vai ver: talvez fosse melhor que eu estivesse lá fora mesmo. Assim como Asaf fez. Ele foi olhando: mas o ímpio faz tudo errado e está prosperando mais que eu. O ímpio é abundante, o ímpio tem várias casas,
os planos deles prosperam e eu não. Só que ele estava olhando numa ótica muito humanista, até chegar o momento divisor de águas da vida de Asaf. A palavra do Senhor vai dizer que Asaf, ele teve um momento diferenciado na vida dele, quando ele entrou no tabernáculo do Senhor. Aí, quando ele entrou nesse tabernáculo, no santuário de Deus, como diz aqui no versículo 17, diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. O fim de quem? O fim do ímpio. Naquele momento, quando ele entrou naquele santuário, ele parou de ter inveja do ímpio. Naquele momento, quando ele realmente teve aquele encontro com Deus, ele falou: Senhor, como eu estive enganado. Deus, a mentalidade, o pensamento que eu tinha de sucesso era totalmente equivocado. O ímpio, ele pode até mesmo prosperar de acordo com a ótica humana, mas somente quem tem a salvação, esse sim permanecerá para sempre. E nesse momento ele teve a convicção de que ele precisava ser uma pessoa diferente, e ele disse: Senhor, eu estava errado. Rico sou eu, próspero somos nós que estamos na presença do Senhor. Então o que eu tenho para te dizer nessa noite: se você já é habitação do Espírito Santo de Deus, por que você tem invejado o mundo lá fora? Eu te digo, por que você tem olhado tanto nas redes sociais e invejado seus amigos, invejado as celebridades, olhado para o mundo e dizendo: nossa, como a vida deles é boa, como o casamento deles parece ser mais feliz que o meu, parece que eles têm mais sucesso do que eu. Mas isso não leva ninguém para o céu. Isso não leva ninguém para o céu. Porque o que traz a salvação para a nossa alma é Cristo. E a mensagem dele não mudou. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. A mensagem ainda é a mensagem da cruz. E o Senhor tem me confrontado. Quantas das vezes a gente tem até tentado carregar essa cruz, mas carrega como se fosse um fardo terrível, como se servir a Ele fosse algo pesado. Igreja, nós temos que mudar o nosso coração urgente, porque o fardo do Senhor não é pesado. Não é pesado. Deus, Ele não dá uma cruz mais pesada do que a força que nós temos para carregá-la. E a palavra do Senhor fala que o jugo dele é suave, o seu fardo é leve. Renunciar ao pecado não deve ser tido como um fardo. Renunciar ao pecado deve ser tido como motivo de glória para mim e para você. A palavra do Senhor fala que nós temos que nos regozijar até mesmo nas tribulações, porque se nós sofrermos com Ele, se nós padecermos com Ele nessa terra, é certo também que nós ressuscitaremos com Ele naquele grande dia. O peso de glória é muito maior do que o peso da tribulação que nós passamos. Então por que você tem chorado desse tanto? Confie em Deus, confie nele, entregue as suas aflições a Deus. Achei interessante que os meninos cantaram aqui na equipe de louvor. Vocês cantaram no primeiro louvor, falando um pouco sobre isso, falando acerca que desse sofrimento, que se sofre demais, se está aflito demais, é porque ainda não apresentou todas essas aflições em oração a Deus. Eu observei na última estrofe, falava isso. Então apresente a Deus. Pode chorar, mas não chora para qualquer um não. Chora para Ele. Entre no seu quarto e chore para Deus. Apresente a Ele todas as suas aflições. Tenha Deus como um amigo, como a única pessoa que vai te ouvir e não vai te julgar, vai te entender. Deus está doendo aqui, aqui e aqui.
Deus, aconteceu isso, isso e isso que não me agradou, eu estou triste. Só que essa tristeza está demais, Deus. Se eu continuar desse jeito, eu vou chutar o balde. Fala para Deus. Fala para Deus, porque quando você fala com Ele, Ele te cura. Quando você apresenta as suas aflições ao Senhor, Ele tem todo o poder para te restaurar. Todo mundo tem um momento de tristeza, isso é normal, isso é coisa do coração do homem. Só que isso não pode tomar o primeiro lugar no seu coração. Se isso está te sufocando tanto, vai chegar uma hora que você vai perder a alegria da salvação. E essa é a única alegria que você não pode perder, a da salvação. Busque incessantemente essa alegria. E se por algum motivo você já perdeu a alegria da salvação no seu coração, é noite de pedir e pegá-la de volta. Creia que Deus pode restaurar essa alegria da salvação no seu coração. Você serve um Deus que cura, e você não vai conseguir chegar até lá se você for vazio. Deus, Ele tem confrontado. Mas o que é isso, Mateus? Nem parece que você me serve. Eu derramo tantas bênçãos sobre a tua vida. Eu tenho te capacitado, tenho te ungido, tenho te escolhido para fazer a minha obra. Mas toda vez quando vem a primeira adversidade, parece que o mundo cai ali. Para com isso. Para com isso. Lembra de tudo que eu já fiz. Lembra que eu sou o Deus da sua vida. Lembra que tudo que você tem hoje não foi você que conseguiu, foi eu que te dei. E eu vejo pessoas com o ministério paralisado pelo medo. Elas até começam ali com entusiasmo, com alegria, mas quando vem a adversidade, pega o chamado, coloca dentro do bolso. Deus, não dou conta mais. Deus, eu tenho pregado para Deus salvar e restaurar famílias. Ele tem restaurado, mas nem a minha está restaurada. Deus, eu tenho orado para pessoas conseguir um novo emprego, elas conseguem e eu não consigo. Deus, mas por que o ímpio está todo feliz, está rindo e parece que eu estou chorando na prova? Acho que esse chamado não é para mim não, vou guardar. Vou enterrar o talento. Mas Deus não chamou ninguém para enterrar talento. Se você faz isso, se você enterra um talento por causa da adversidade, isso está mostrando que a sua confiança não estava inteiramente em Deus. Você não estava servindo a Deus por quem Ele era, mas somente por aquilo que Ele fazia por você. E Deus vai confrontar nessa noite: você me serve por quem eu sou ou por aquilo que eu te dou? Se eu te dou, você fica alegre. Se eu não dou, você chora e fala que não vai mais fazer nada para mim. Eu não preciso de você para fazer nada para mim mesmo não. É você quem precisa de mim. Deus não depende da sua voz bonita. Deus não depende da sua pregação. Deus não depende de vocês pregando chão de igreja. É você que depende dele. Quando você faz algo para ele, é você que é beneficiado. Adorar a Deus, servi-lo, é graça, é favor imerecido. Quão bom é servir a esse Deus. Quando nós servimos a Ele, Ele cuida. Ele vê lá na frente, tira o espinho, quebra a corrente. Ele abre o caminho. Ele pode até abrir o caminho, mas quem tem que atravessar somos nós. Eu vejo pessoas desperdiçando oportunidades. Deus abre o caminho, mas a pessoa não atravessa. E eu trago até mesmo essa palavra para mim. Deus tem falado incessantemente comigo: Mateus, o caminho está aberto, o mar está aberto. Já era para você ter dado passos maiores, mas você dá alguns passos, se atemoriza no meio do mar, assim como o povo fez lá atrás, quando Moisés abriu o mar. É Deus soprando, é Deus abrindo o mar e o povo: ó o faraó lá atrás, e agora?
Por que, Moisés, você nos tirou do Egito? Era melhor morrer lá do que morrer aqui, no meio do mar. E Deus falando, está clamando, por quê? Mateus está chorando por quê? Mateus já abriu o mar, está chorando por quê? Vai, atravessa. Porque hoje você vai contemplar o grande feito que eu farei. Porque ainda hoje vocês verão o mar se abrindo, e quando vocês chegarem no lado de lá, o mar vai se fechar, e eu vou engolir Faraó e seus cavaleiros. Então, por que vocês têm se entristecido tanto com as lutas, se a vitória é garantida? Deus, Ele dá certeza de vitória. Sua família pode não estar bem hoje, mas ela vai estar amanhã. Então não pare, marche. A ordem do Senhor é para marchar, não é para você ficar paralisado invejando o ímpio. Você não sabe que a alegria do ímpio não vai durar para sempre, mas a sua vai, porque a sua é eterna. Então por que você para em cada obstáculo que você bate? Só vai, só atravessa. Confia em mim. E versículo 18. Agora sim Asaf tinha entendido que ele sim estava no caminho certo, e não o ímpio. Que a verdadeira prosperidade quem tem o Espírito Santo dentro do coração. 18. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Ou seja, o ímpio pode sorrir por alguns momentos, mas se eles não abandonarem o caminho do pecado e não aceitarem a Cristo, o caminho deles vai ser o caminho de destruição. Como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, e a gente vê muito isso. O crente, ele pode ter várias lutas, o crente pode até mesmo padecer enfermidade, mas mesmo doente, o crente está lá crendo em Deus. E com o ímpio não é assim não. O ímpio ele pode ser feliz o tempo todo, mas eu já vi, já presenciei, quando cai a enfermidade, começa o desespero. Aí desespera, aí chora, aí liga para quem? Liga para os crentes. Liga para os crentes ir lá orar. É nessa hora que a gente vê o quão ingrato a gente é. É Deus cuidando da gente o tempo todo e a gente ainda tendo coragem de ter inveja do mundo lá fora. É nessa hora que a gente vê quem tem Deus e quem não tem. É na hora que arrocha mesmo, na hora que vem a maior guerra, o maior conflito, eles olham pra gente e veem, nossa, mas essa pessoa é louca. Parece que o mundo está caindo na cabeça dela e ela está lá crente ainda, cantando, pregando. Porque é assim que faz o Deus que nós servimos. Ele cuida. Então não tenham inveja do ímpio. Vamos nos despojar dessas coisas ruins, dessas contaminações que podem brotar dentro do nosso coração. Porque você tem olhado tanto para a vida lá fora. Você só vai ser feliz aqui dentro. Aqui. A sua confiança não deve estar no emprego, na fama, no sucesso. A nossa confiança deve estar naquele que tudo criou. Vida eterna, é isso que Ele tem para cada um de nós. E não existe prosperidade maior que essa. Nenhuma riqueza no mundo paga você ter a salvação da sua alma. Então tenha esse encontro, assim como Asaf teve. Ele teve um momento que ele entrou no templo e viu Deus. Feliz sou eu, feliz somos nós. Então que nós possamos sair daqui alegres e revestidos pelo Espírito Santo. Eu não estou dizendo que quando você sair daqui você não vai encontrar nenhum tipo de dificuldade lá fora, não é isso. Eu estou dizendo, ainda que você encontre dificuldades e que você tenha lutas terríveis, amanhã você pode ter certeza, a alegria da salvação está aqui dentro. Amém. Não vou me permitir ser triste.
eu não vou me permitir ser vazio, porque pessoa vazia uma hora cai. Uma hora cai. Muitos já não têm mais força para estar cultuando, porque já não tem mais essa alegria de servir a Deus. Então seja grato. Seja grato por tudo aquilo que Ele já fez. Glória a Deus. Aleluia. E finalizando aqui, no versículo 25, Asaf diz: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Ou seja, o pensamento dele mudou. Agora ele já não queria mais a prosperidade na ótica humana, mas ele queria a presença de Deus. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Ou seja, ele estava assumindo que ele ainda teria momentos de dificuldade, que ainda teria momentos em que o coração dele iria desfalecer. Mas ele diz que mesmo o coração dele desfalecendo, a força dele era o Senhor. Então foi por isso que eu fiz questão de dizer, de citar aqui no início da ministração. O mundo lá fora diz, né, que só vai rir, né, e rir melhor quem rir por último. Mas nós não. Vamos fazer esse desafio com nós mesmos. Nós vamos rir antes, durante e depois, porque nós servimos a Deus. Não vamos aceitar as aflições desse mundo nos colocar para baixo. Vamos lutar. Vamos romper em fé, em nome de Jesus. E que essa palavra, que ela possa ficar gravada ao coração de cada um que está aqui presente. E não sei, eu acho que não tem visitante. Tem visitantes? Não. Então, que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.